Meus irmãos, eu não sei quantos aqui conhecem o processo legal de adoção, mas, de maneira bem resumida, quando uma criança ou um adolescente eles estão em risco, geralmente eles são encaminhados a um abrigo, a um serviço de acolhimento. Lá, algumas crianças, alguns adolescentes, eles são então encaminhados para um processo de adoção. O processo de adoção nem sempre é tranquilo para a vida da criança, porque enquanto ela está ali no abrigo, ela está longe de um lar, de um ambiente familiar. Ela está sobre os cuidados do Estado. Ela está sobre a tutela da lei do Estado. Um período necessário até que esta lei encontre uma família adequada para esta criança. O interessante do processo de adoção que o objetivo ali não é possibilitar ao casal, à família, filhos. Não. A lei, ela existe para que a criança tenha a possibilidade de ter um pai e uma mãe. Mas por que eu estou falando de adoção? Por que eu estou falando deste processo? Porque nós vemos o apóstolo Paulo, nos versos que lemos aqui, falando algo semelhante que acontece com a igreja de Cristo, por intermédio da justificação pela fé. Paulo está dizendo que eu e você, no aspecto espiritual, nós somos como órfãos. Nós também não, sem Cristo Jesus, nós também não tínhamos pai, nós não tínhamos família. Nós estávamos, na verdade, sob a custódia da lei, protegidos por esta lei, guardados por esta lei, mas também debaixo dessa lei, sabedores que nós necessitamos de um libertador. Nós precisamos de alguém que mude, que pudesse mudar a nossa condição de órfãos. É por isso que Paulo fala que somente quando veio a fé é que nós recebemos a plena liberdade e o verdadeiro acesso à família da fé. Então, por meio de Cristo, como no verso 26, Paulo destaca, nós nos tornamos filhos de Deus. Sem Cristo, nós somos como estas crianças no abrigo, sem uma perspectiva de futuro, ansiando com ansiedade, desejosos por alguém para chamar de pai. Esta é a realidade do homem que negou o seu Criador. Em Cristo isto muda, meus irmãos, e nós veremos isso ao longo do sermão desta noite. Em Cristo nós temos uma família, por meio de Cristo nós estamos unidos uns aos outros, e em Cristo nós fomos unidos. Então, a partir dele não há mais barreiras de separação, não há mais a ideia de que eu não sou filho. Agora nós somos então filiação do Deus eterno, por meio da graça que nos alcançou. Esta é a realidade do povo de Deus. Por isso, como tema do sermão desta noite, nós vamos observar que Paulo está dizendo que em Cristo nós somos um. Eu e você somos um em Cristo Jesus. E Paulo vai destacar 3 ensinos no texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro dele se encontra no do verso 23 ao 25. Por que nós somos um em Cristo? Porque a lei nos conduz a Cristo. A lei nos conduz a Cristo. Se olharmos o início do versículo 23, Paulo vai afirmar o seguinte: mas antes que viesse a fé, ele está dizendo assim, antes que fosse revelado para você Cristo Jesus, antes que você tivesse um entendimento que não é a sua obra, não são as suas justiças que te justificam, antes que isso viesse sobre você, nós estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Nós estávamos sobre a tutela da lei. Estar sobre a tutela da lei é semelhante a um menor de idade, a uma criança que está sobre os cuidados de um tutor, de um adulto, de um responsável. E esse responsável, ele pega essa criança pela mão e cuida e o leva
junto consigo. A ideia de Paulo aqui é constatar que a lei da qual os falsos mestres estavam induzindo os crentes da Galácia a se voltarem, era a fé por obras. Eles estavam ali, os judaizantes, induzindo a igreja de Galácia a olhar para este passado. Afinal, para eles, a revelação já tinha vindo. Eles já conheciam a verdade. Eles já tinham recebido a pregação do Evangelho. Neste caso, a ideia é que nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos olhar para a lei e deturpar o seu propósito. Nós temos que entender o propósito da lei. Isso tem que estar claro para a igreja de Cristo. Do contrário, é colocar Cristo em segundo plano. Entender a lei, e eu gostaria de ilustrar da seguinte forma: pensa numa cidade que está em um estado de emergência, por guerras, nós tivemos recentemente, a pandemia. Aquele estado de emergência coloca os habitantes daquela cidade debaixo da mão do Estado, sobre a tutela do Estado, mediante as leis impostas. Nós passamos por isso. A ideia é manter a população ali segura, internamente, e também manter os perigos fora. Mas o que isso traz para nós enquanto ensino? É que nós, sem Cristo, nós estamos neste estado de emergência. Nós estamos em um estado que nós não podemos nos salvar. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a realidade do homem sem Deus. Sem Cristo, nós estamos em estado de emergência. E quem está num estado desse precisa urgentemente de salvação. Precisa de um Salvador. Perceba então que a lei aponta para algo maior. E Paulo completa o versículo 23. A fé, o que está apontando? Está apontando para a fé, que de futuro haveria de revelar-se. Essa é a nossa esperança. Cristo Jesus. Ele surgiu para nos libertar do nosso estado caído, nossa realidade espiritual. Cristo é este Salvador. Então pense aí no seu lugar, meu irmão. Quantas vezes você tem se colocado neste lugar de aprisionamento espiritual? Como assim? Nós fazemos isso quando nós negamos aquele que veio para nos salvar. Nos colocamos no lugar de salvadores da nossa própria alma, achando que as obras das suas mãos são mais importantes do que as obras de Cristo. Não entendendo a revelação que veio, aquele que se encarnou em nosso meio, negando a revelação perfeita que é Cristo Jesus. Muitos ficam flertando com essa ideia, meus irmãos. Muitas religiões foram construídas dentro desta perspectiva que diz que pelo meu muito fazer é que eu serei salvo, eu serei liberto. Você acredita nisso? Pregue para o seu coração. Se você está acreditando que as obras das tuas mãos te levam a Deus, neste momento pregue ao seu coração, dizendo para ele que nós precisamos de Cristo Jesus. Faça um exercício no seu dia a dia, para você entender o quanto isso é real. As pessoas ainda acreditam que pelo seu muito fazer, elas chegarão ao céu. Faça uma pequena pesquisa no seu ambiente de trabalho. Pergunte para os amigos: você acha que você será salvo? Se a pessoa responder sim, pergunte por quê. Muitos responderão: porque eu sou uma boa pessoa, porque eu pago meus impostos, eu nunca matei, nunca roubei. Infelizmente, Cristo nem aparecerá na resposta de muitos. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem crentes, talvez nem responderão nada sobre Cristo. Então fuja dessa mentira, fuja deste pensamento que te aprisiona. Do contrário, você mesmo está trancando a sua prisão e jogando a chave fora, negando aquele que pode te salvar. Meus irmãos, apóstolo Paulo, seguindo o texto no verso 24, ele diz que a lei nos serviu de aio
E aqui ele vai dizer a verdadeira função da lei. Aqui ele vai mostrar aos judaizantes e à igreja da Galácia a verdade sobre a lei. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo, então, está falando exatamente qual é a função da lei. Para vocês entenderem, a palavra aio diz respeito, significa literalmente tutor, um guia, um mestre, trazendo a ideia de alguém que ensina algo, um instrutor de algo. Então, o aio, ele tem um objetivo de cuidar de alguém. O contexto que Paulo está pegando aqui de sua época é mais ou menos assim. O aio era como um responsável, um tutor, que pegava aquele menino e o preparava para os perigos do mundo, a fim de que ele adquirisse habilidades para conseguir lidar com essas realidades. E quando ele adquirisse essas qualidades, essas habilidades, ele não ia precisar mais do aio. A lógica é essa. Então, a lei prepara o homem, me prepara você, e nos conduz a Cristo. É um mestre passando a mão da criança, que já não precisa mais do aio, para o verdadeiro mestre, Cristo Jesus. Esta é a realidade da lei. Então, ela nos leva a Cristo. Para quê? Para que fôssemos justificados por fé, na fé em Cristo. E aí sim, você não iria mais permanecer subordinado ao aio. A verdade, meus irmãos, é que a lei escancara quem somos. Ela revela a maldade que há em nós. A lei mostra para a igreja, para aqueles que estão em Cristo, para a humanidade, quem somos. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que nos leve a Deus. Nós precisamos de alguém justo. Nós precisamos de alguém que sim guardou toda a lei. Que perante Deus é alguém justo, é alguém perfeito. Essa é a nossa situação, meus irmãos. Nós somos incapazes de nos salvar. A lei aponta para a nossa necessidade de Cristo, a fim de sermos justificados por Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei, porque Ele foi obediente até a morte, porque Ele não caiu nas armadilhas de Satanás, porque Ele andou neste mundo sem nunca ter pecado. Ele é o ente santo, Ele é o Deus encarnado. Esta é a lógica que Paulo está aplicando aqui. Ele está apresentando Cristo como o único caminho que nos leva a Deus. Então, meu irmão, não são as suas boas obras, não é o seu muito fazer que te levará ao Pai. Na verdade, quando Deus olha para você, igreja, para você cristão, Ele não está vendo o que você está fazendo, Ele está vendo a Cristo. Esta é a realidade do crente. Deus olha as obras de Jesus. É por elas que somos justificados. Então, sem Cristo, nós estávamos mortos. E você bem sabe que um morto nada pode fazer. Ele não tem vontade, ele não pode responder por si. O que os cristãos da Galácia precisavam entender, e por causa dos judaizantes não estavam entendendo, é que a fé em Cristo, no Messias, sempre foi e sempre será necessária. Como Paulo afirma em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que talvez esteja neste lugar pensativo, mas e o que eu faço diante dessa minha situação tão desesperadora? Paulo nos dá uma excelente notícia no versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Que peso foi tirado de nossas costas, meu irmão. Que presente maravilhoso. Nós não merecíamos, foi gratuito para nós.
mas para Cristo não. Ele pagou o preço. Hoje, esta notícia maravilhosa, as boas novas da salvação, chegam até você. Chegou em Mairink, na igreja presbiteriana de Mairink, a fim de que você não continue carregando este fardo, acreditando que você, na caminhada da vida, precisa fazer algo para se salvar. Muitos, na verdade, depositam a sua confiança diária nisso, achando que, mediante o que fizerem, irão perder ou não a salvação. A garantia está em Cristo, porque Ele sim é perfeito. Nós erramos, nós falhamos, nós abandonamos muitas vezes o nosso Cristo. E que bom que Ele é misericordioso e sabe disso. Muitos não querem abandonar as coisas deste mundo, meus irmãos. Não querem se entregar a Cristo. Como aquele jovem rico, que ao vir de Cristo, que ele deveria vender tudo o que tinha e entregar a quem precisava, ele deu meia volta e saiu e se retirou, porque ele tinha muitos bens. O que esse texto nos diz? Que o coração do jovem estava no lugar errado, ele estava confiando mais em si mesmo. Entregue a sua vida em Cristo. Entenda que você não precisa viver correndo nesta vida, buscando algo maior, correndo atrás do vento. O fim disso é morte. O fim disso é o inferno. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados a deixar o nosso fardo. Nós fomos chamados a ter Cristo que nos traz paz, alívio aos cansados. Esta é a promessa de Jesus para nós, porque nele há vida, há esperança. Como Paulo diz em sua carta aos Romanos, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esta grande notícia é para você, meu irmão. Para você que está aqui nesta noite, que talvez ainda não tenha entendido esta verdade, que ela adentre em seu coração, que ela floresça e que você nunca retroceda naquilo do qual Deus em Cristo já te livrou. E por que nós somos um? O segundo ensino de Paulo, neste texto, se encontra do verso 26 ao 27. Nós somos um porque a fé nos torna filhos de Deus. No versículo 26, Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo está descrevendo aqui as consequências da fé em Jesus Cristo. Entenda o seu raciocínio. E ele é muito lógico. Se pela lei nós temos consciência de quem somos, pela fé em Cristo somos justificados. E o resultado? Somos filhos de Deus. E aí você pode me perguntar, mas eu já não sou filho de Deus? Poxa, eu sou brasileiro, eu sou filho de Deus? Você já deve ter ouvido essa frase. A realidade é que, após a queda, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós perdemos o privilégio de estarmos juntos com Deus. Vocês bem lembram, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Afinal, um Deus santo, reto, puro, perfeito, ele não compactua com o pecado. Como aquela passagem onde Moisés se achega até a sarça e Deus fala para ele: Moisés, tire as sandálias, porque o solo que você está pisando é santo. Este é o nosso Deus. Sem Cristo, nós não podemos chamar Deus de Pai. Sem Cristo, nós não somos filhos de Deus. Mas Paulo está dizendo que essa separação do homem com o seu Criador teve fim por meio da morte e ressurreição de Jesus. Mais uma vez nós percebemos a grande notícia para nós. Cristo nos reconcilia com o nosso Criador. Nos dá esse privilégio de chamarmos Deus de Pai. Tudo isso
por intermédio de Cristo Jesus. Paulo está confrontando o pensamento dos judaizantes. Ele está mostrando que a família da fé, os filhos de Deus, não estão mais restritos aos filhos de Abraão, a uma linhagem biológica. Não, ele está falando agora de filhos da fé, filhos espirituais. Eu e você, meus irmãos, nós pertencemos à família de Deus. Me deixe citar aqui o nosso breve catecismo. A adoção é um ato livre da graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Essa é a nossa realidade por intermédio de Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus. E aqui ficou bem claro para nós que temos os mesmos direitos de um filho biológico. Então, ao se tornar filho de Deus, nós temos alguém para chamar de Pai, como Cristo nos mostra na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Ao compreendermos as palavras aqui de Paulo, nós podemos pensar sobre a nossa vida neste mundo. O que o pecado causou em nós? Muitos vivem neste mundo, meus irmãos, acreditando que estão sozinhos, como órfãos, caminham neste mundo. Eu sei da realidade de muitas famílias, eu conheci de perto famílias desestruturadas, filhos brigando com pais. Talvez esta realidade seja de você nesta noite. Talvez você não tenha mais alguém para chamar de pai. Talvez por algum problema, alguma discussão, alguma briga, você se separou e se distanciou do seu pai. Talvez no seu coração você ache que não há mais esperança. Talvez você ache que vai viver o resto de sua vida neste sentimento de abandono. Eu quero dizer para você que por meio de Cristo esta realidade ela tem fim. Porque aí sim nós podemos compreender que há um Pai muito mais sublime e melhor do que vemos no nosso dia a dia. Porque é um Pai que não nos decepciona. É um Pai que não é como o homem. Ele não mente. Ele cumpre as suas promessas. Ele nos amou mesmo a gente não podendo fazer nada em troca. Ele amou você sabendo que você é pecador. Ele nos deu um presente maravilhoso. Ele enviou Cristo Jesus a este mundo. Olha que grande prova de amor. Pai nenhum do mundo faria isso por você. Nós estamos falando do nosso Pai Santíssimo. O apóstolo João afirma isso para nós. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O fato é que essas pessoas que ainda não encontraram a Cristo vivem com um vazio no peito. E buscam, no seu dia a dia, preencher esse vazio existencial com fama, dinheiro, coisas que não acrescentam. Procuram para si sentido em um mundo caído. O fato é que nada pode preencher você. As coisas do mundo não podem dar a resposta que nós só encontramos em Cristo Jesus. Esse sentimento diz respeito à origem. O ser humano perdeu aquilo que ele tinha de mais sublime, que era o seu relacionamento com o seu Criador. Aqueles que não tiveram, que não estão em Cristo, continuam ainda procurando essas respostas. A realidade é que em Cristo nós temos esta identidade, nós somos chamados de filhos. Então, em frente aos enganos deste mundo, saiba que não existe um status maior para você do que ser chamado de filho de Deus, do que ser acrescentado no rebanho de Cristo. Como João nos fala em João 1,12, registrando o Evangelho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa é a sua identidade em Cristo, filho do Deus Altíssimo. Prosseguindo no nosso texto, no versículo 27,
Paulo fala da nossa condição interior a partir deste encontro com Cristo. E esta realidade, ela é ocasionada por meio do batismo. Uma purificação que ocorre em mim e em você, a partir do momento em que nós declaramos ao mundo em quem cremos, a quem pertencemos. A água, nas Escrituras, em sua grande maioria, significa purificação. Esta é a realidade do processo de batismo. Mas marca também algo que aconteceu no seu coração. Testifica a quem você pertence. É como um selo, dizendo de quem você é. Eu sou de Cristo. Esta é a realidade do batismo. Este é o sinal da nova aliança. Mas preste atenção, eu gostaria de reforçar algo aqui que talvez tenha chegado até você e te deixe um pouco perdido. Muitas pessoas colocam o batismo como um fim em si mesmo, acreditando que o sacramento ali é que irá te salvar. Nós sabemos que muitas religiões se baseiam nessa crença. Paulo, de alguma forma, está ensinando a gente aqui isso, porque ele está confrontando o pensamento dos judaizantes, que acreditavam que o símbolo da velha aliança, ou a circuncisão, ela sim era necessária para a salvação. Nós corremos esse risco de nos parecermos com esses judaizantes quando nós colocamos o batismo como um fim em si mesmo e não o colocamos como este sinal visível daquilo que já aconteceu em seu coração. Este é o ensino de Paulo. Meus irmãos, você tem que entender que tanto a circuncisão quanto o batismo simboliza algo que aconteceu em você. Simboliza a graça recebida, é imerecido. Esta é a ideia. São sinais visíveis de um presente que Deus já te deu. Sinais visíveis de uma transformação interna que Deus já fez no seu coração, mas ela é necessária. O batismo é a representação visível da união que tivemos com Cristo Jesus. Representa a quem você pertence, a quem você serve. Você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. O seu Senhor não é o pecado. Você não está mais servindo a Satanás. Você agora pertence a Cristo Jesus. Esta é a marca do cristão. Vocês foram batizados em Cristo. E agora você está unido a Cristo. Cristo no cristão, cristão em Cristo. Esta união. E assim, eu e você somos um, somos corpo, somos igreja. A realidade é que você foi enxertado na verdadeira videira. A verdade é que você é corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Esta é a realidade da igreja. A realidade é que pecadores como eu e você, nós fomos convidados a sentar na mesa com Cristo Jesus. Como nós lemos em Efésios, capítulo 4, verso 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Compreender essa doutrina, compreender o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é desfrutar disso que estamos fazendo. O culto ao Senhor, o encontro das ovelhas. Nós estamos aqui unidos para adorar o único que merece toda a adoração. Esta é a resposta ao chamado que Deus nos faz. É a unidade, adorando a Deus. Eu não sei se você já experimentou isso, mas talvez agora você fique mais atento. Mas se você estiver viajando, visite uma igreja verdadeiramente bíblica, cristocêntrica, e perceba o quanto você vai se sentir em casa nesta igreja. Não é por mérito da igreja, não é porque lá talvez tenha coisas parecidas, né? Um louvor abençoado como o nosso, um café pós-culto. Não, não. É porque a igreja de Cristo,
está ali e você faz parte. Você é um. A mesma coisa quando nós recebemos um visitante de outra igreja aqui. A conversa desenvolve. É possível você se sentir à vontade. Isso tem a ver com o que eu estou falando. Há algo sublime no encontro da igreja, na união com Cristo. Ser igreja é isso, meus irmãos. É ir contra o pensamento mundano do individualismo. Eu me basto, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos meus amigos. Eu quero pensar em mim. Isso é abominável. Não é a realidade do povo de Deus, que foi chamado para ser um povo. Fuja desta mentalidade. E aqui eu quero falar para você, eu preciso de você. Na caminhada da vida, eu preciso de você. Nos desertos da vida, eu preciso de você. Quase cantando a música aqui, né? Que acho que o reverendo cantou de manhã. Há uma necessidade um do outro. Nós vivemos a vida unidos, meus irmãos. Esta é a igreja. Um outro ponto que nós temos que lutar contra é que você não pode viver a sua vida achando que Cristo está longe. Uma mentalidade de que Cristo está na sua vida só aos domingos. Cristão, como que está a sua vida no dia a dia? As pessoas sabem a quem você pertence? A sua religiosidade, ela é vivida integralmente? Ou é só quando você precisa? Como uma barganha? Você só se atenta aos irmãos da fé quando você vê ele face a face? Ou você tem chorado com os que choram e se alegrado com os que se alegram? Ou você tem prestado atenção no irmão, sabendo que está fazendo falta uma parte do corpo? É fato que as distrações do mundo, da vida, fazem com que a gente não perceba isso. Mas a nossa fé deve nos levar a este entendimento. Você precisa olhar para a sua igreja e caminhar com ela. Há irmãos necessitando de oração, de amor. Há irmãos necessitando de um discipulado verdadeiro. E muitas vezes, pelo nosso egoísmo, nós não temos nos atentado a isto. Talvez você esteja precisando. Por isso, mostre ao mundo a quem você pertence com suas atitudes. O que fazemos neste mundo testifica a quem servimos. É por isso que eu não estou falando de legalismo, tá, meus irmãos? Mas nós precisamos ter cara de crente. Porque isso testifica a quem pertencemos. Uma teologia adequada, ela corresponde a uma vida prática. Então você precisa praticar aquilo que você está aprendendo aqui. Porque isso dirá ao mundo a quem você pertence. Você irá mostrar ao mundo a quem você pertence. Nós pertencemos a Cristo. E isso não porque nos foi imposto, não porque o pastor está mandando, o seminarista está falando, ou porque eu tenho medo da liderança da igreja. Não é isso. Mas é porque nós devemos conhecer tanto a Cristo, entender a obra dele na cruz, que isso deverá despertar no seu coração um desejo tão grande de agradá-lo, que o que irá restar para você é obediência. Esta é a realidade do cristão. Enquanto caminharmos neste mundo, este deve ser o desejo do seu coração. Não negocie isso, meus irmãos. Viva como um verdadeiro filho de Deus. Como nós já aprendemos aqui na série em Gálatas, lá no capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que isto seja diariamente o que está no seu coração. Viva isto, meus irmãos. Terceiro e último ensino que Paulo nos deixa. Por que nós somos um em Cristo? Porque nós pertencemos a Cristo, verso 28 até o 29. Dissarte,
Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O argumento aqui de Paulo aos Gálatas é que a obra de Cristo não se restringiu a um povo específico. Chegou até mim, chegou até você, atravessou o oceano. Olha que maravilha. Paulo está ensinando a igreja de Gálatas aqui, está argumentando contra os judaizantes, porque a realidade do povo judeu, ela é um pouco radical. Infelizmente, ela é radical. Muitos judeus presos a esta mentalidade agradecem diariamente por não serem como pecadores, como as mulheres, como os gentios. Esta é a mentalidade. Esta é a mentalidade de muitos judeus. Era isso que Paulo estava confrontando aqui. Uma percepção equivocada sobre o que Deus tinha feito pelo povo. Uma percepção que trazia uma segregação entre aqueles que descendem da promessa dada a Abraão e aqueles que não descendem desta promessa. É claro que Paulo é contrário a este pensamento que adentrava a igreja de Cristo. E ele mostra que o que nos une não é a linhagem sanguínea, mas sim a fé em Cristo Jesus. Porque em Cristo não há mais barreiras, não há mais limitações geográficas, aspectos culturais. Em Cristo, todos nós pertencemos à mesma família e somos igualmente aceitos por Deus. No versículo 29, Paulo diz que: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa. Paulo está dizendo que eu e você, por meio de Cristo, nós também pertencemos a Abraão, nesse sentido do que os judeus estão falando aqui. A descendência, ela é espiritual. Afinal, Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão. E aqueles que pertencem a Cristo, descendem disso. São herdeiros da promessa feita a ele. Qual foi a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso dizia respeito a Cristo, meus irmãos. E aqui, o pessoal da igreja ali, os judaizantes, não estavam entendendo isso, ou estavam negando isso. Estavam, na verdade, dizendo que, olha, o que tem de especial é quem somos. Veja, nós somos um povo escolhido. Mas aí que está o ponto. Deus que escolhe. Neles não havia nada de especial. Havia algo de especial na promessa que eles deveriam carregar. E isso é assim até hoje. É Deus quem escolhe, meu irmão. É Deus que está olhando para nós. Não nós que estamos aqui fazendo algo para sermos vistos e aceitos por Deus. O processo é sempre de Deus para com a humanidade. Porque todos carecem da glória de Deus. Judeus e os gentios. Os circuncidados e os não. Todos precisam de Deus. E isso mostra que todos são iguais perante ao Senhor. Todos necessitados de salvação. E aí nós vemos a maravilha do Evangelho. E Cristo, ao ensinar isso aos discípulos, ele deixa um mandamento, uma ordem. Ao entender o que foi feito na sua vida, de onde você foi tirado, agora vá e pregue aos outros. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja não está obedecendo esse mandato de Cristo, ela está pecando contra Jesus. Ela não está obedecendo, ela está se fechando em um clubinho social, o povo escolhido. Não foi para isso que você foi chamado. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque ele não está restrito a um povo, a uma cultura, não está restrito a limites geográficos, porque a ordem é ide e pregar a todas as nações. Porque esta é a realidade do reino do nosso Senhor. Um reino composto por adoradores, mas que foi interrompido pelo pecado.
O objetivo de Deus sempre foi povoar a terra com verdadeiros filhos, verdadeiros adoradores. Mas isso foi interrompido pelo pecado. E olha que maravilhoso, porque Deus ainda assim manteve os seus. E a pregação foi sendo levada. E o número de adoradores se espalhando, e isso chega até nós. Nós devemos continuar este mandato. Graças a Deus, na vitória de Cristo na cruz, aquilo que o pecado tinha interrompido foi restaurado. E agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. E nós somos, como filhos obedientes, nós devemos povoar este mundo com verdadeiros adoradores. Então, diferente da crença dos judeus, em Cristo há um novo vínculo que transcende barreiras culturais, de crenças no sentido judaico. É possível alcançar os gentios. É possível olhar para os samaritanos e entender que há sim pecado neles, mas o evangelho precisa ser pregado para eles também, como Cristo encontrando a mulher samaritana. A resposta para nós é que nós precisamos ter esse tipo de mentalidade que obedece à nossa maior obrigação: falar sobre Cristo. Priorize isso na sua vida, meu irmão. A toda criatura, sem distinção. Ou, do contrário, nós temos agido como estes judaizantes, fazendo distinção entre aqueles que podem ou não fazer parte do corpo de Cristo. Porque nós vemos nas Escrituras Jesus chamando pescador, um cobrador de impostos. Nós vemos Cristo andando com aqueles que eram rejeitados. Não estou dizendo que Cristo aceitava o pecado que havia neles. Estou dizendo que Cristo olhou para essas pessoas e fez delas verdadeiros discípulos. Na verdade, isso não para por ali, porque até hoje ele chama prostitutas, usuários de droga, criminosos. Eu vou além. Ele chama pai de família, ele chama trabalhadores. Ele chamou você, me chamou. Não porque havia algo de bom em nós, mas porque ele quis. A diferença é que, pela graça, nós fomos salvos. E a partir disso, quem éramos ficou no passado. Se lembre, a sua identidade está em Cristo, nós pertencemos a Ele. Então não se ache melhor do que um desses que eu falei, dessa lista que eu passei. Não se ache, porque sem a graça, nós não somos tão diferentes assim, daquele que nós estamos tanto julgando. Nós precisamos experimentar deste amor de Cristo, a fim de que possamos ser identificados por quem Cristo é. Nós somos novas criaturas, servos de Jesus Cristo e pertencentes a Ele. Isso adentra a igreja muitas vezes, e a gente não tem pensado sobre, ou a gente não tem lutado contra isso. Muitas vezes a igreja de Cristo tem fechado a porta a estas pessoas que estão tão necessitadas de ouvir a pregação do Evangelho. Somos nós que temos feito como a oração do fariseu, que orou mais ou menos assim, batendo em seu peito: como eu sou bom, olha minhas obras. E olhou para aquele publicano e disse: Senhor, ainda bem que eu não sou como aquele pecador. A palavra nos fala sobre a oração do publicano, que dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Qual foi a oração aceita por Deus, meus irmãos? A do publicano. Que essa seja a tua oração. Senhor, eu sou um pecador. Me perdoa.
apesar das minhas tentativas de agradá-lo, eu sei que se não fosse a graça, nem aqui eu estaria. Que a tua oração seja parecida com a do publicano e não com a do fariseu, que representa uma religiosidade cega que confia apenas nos feitos do seu próprio coração. E isso é sutil. Isso é muito sutil e adentra a igreja de Cristo. Nós precisamos lutar contra isso. Que você olhe ao redor. Que você olhe ao redor. E deseja. E que esse desejo inunde o seu coração. Um desejo de que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Fuja de uma mentalidade que filtra quem pode estar aqui ou não pelo seu crivo. Porque o nosso crivo nem é nosso, são as Escrituras. A palavra do Senhor revelada. Que ela seja a nossa regra de fé e prática, o filtro para aquilo que faremos. Mas cuidado, porque o seu coração muitas vezes pode estar fechando as portas para outras pessoas estarem aqui. Que Deus nos livre desse pensamento pecaminoso, deste espírito do irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, que apesar de estar na casa do pai, de não ter os mesmos pecados do irmão mais novo, estava tão perdido, que não se alegrou com a salvação do seu irmão, porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e agora tem vida. Que possamos nos alegrar com o crescimento do povo de Deus. Que possamos entender a nossa unidade em Cristo Jesus. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, eu quero reforçar o tema da exposição. A verdade é que nós somos um em Cristo Jesus. Porque a lei nos conduziu a Cristo. Porque a fé nos tornou filhos de Deus. E a partir disso, como povo, nós pertencemos a Cristo Jesus. É claro que isso não foi por esforço próprio, ou por seguir regras, ou porque você é de berço presbiteriano, ou porque você conhece a nossa Constituição, ou porque você leu a Bíblia 20 vezes ela inteira. Isso é maravilhoso, faça isso. Mas a sua confiança não deve estar baseada nestas coisas. Você precisa depositar a tua esperança em Cristo Jesus. Assim como aquela criança ou adolescente que viveu durante um tempo num abrigo, sobre a tutela do Estado, aguardando um aspecto de salvação, possibilidade de sair dali, de pertencer a um lar, de ter esperança. Assim como aquela criança, quando ela é adotada, ela encontra a verdadeira felicidade. E ela agora tem uma família para pertencer. Eu e você também temos, por intermédio de Cristo, esta oportunidade. Eu oro para que Deus desperte a fé necessária em seu coração, a fim de que você compreenda as verdades acerca do Cristo encarnado. Revelação que veio a este mundo, que mostrou para nós a vontade do Pai, que salvou eu e você, que morreu em nosso lugar e que vive eternamente, porque Ele venceu a morte. Em Cristo você tem sim um nome, meu irmão. Você tem um lar, você tem família, há uma herança pelo amor de Cristo Jesus. E agora, desde já, nós podemos desfrutar e viver essa unidade. Nós desfrutamos isso diariamente. E eu espero que você desfrute com a gente. Este convite é para você. Desde já nós temos os benefícios dessa fé em Cristo Jesus. Nada material, mas como verdadeiros filhos espirituais, irmãos em Cristo Jesus. Isso é sublime e maravilhoso. Mas eu quero apontar para uma realidade futura, a fim de que entendamos o que a gente desfruta aqui. E o que nós desfrutamos aqui não chega perto
do que nós iremos desfrutar como povo de Deus quando nós estivermos juntos com Cristo Jesus e Deus Pai e o Santo Espírito de Deus. João nos mostra isso em Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono. E em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação a nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro.